Fala pessoal, aqui é o Diógenes Moita, tudo bom? Diógenes Moita, corretor de imóveis. Nós vamos falar hoje na nossa aula número 3 sobre a famosa AIDA, AIDA, uma técnica de negociação, uma técnica de fechamento, na verdade uma técnica que vai conduzir todo o seu atendimento, desde o primeiro contato até a consolidação da venda e não só isso, também no pós-venda. Um breve histórico, pessoal, essa técnica, a primeira vez que eu ouvi falar dela foi através de um grande amigo e que posteriormente tornou-se um grande parceiro de negócio, um grande mentor, que através dessa nossa união nós desenvolvemos um trabalho muito forte no litoral do Piauí, onde tivemos a oportunidade de vender algo estimado aí em torno de pelo menos uns 60 imóveis, tá? Porque foram 35 casas no condomínio, em condomínio fechado, casas de alto padrão. E, além disso, nós tivemos praticamente mais 30, 25 imóveis aí, porque sempre entrava um imóvel, outro, então eu faço essa estimativa. Mas, se quiser um número exato, 35 casas do condomínio de alto padrão no litoral do Piauí, tá bom? Essa técnica, a partir do momento que eu ouvi, ela me chamou muita atenção e eu comecei a colocá-la em prática. E isso realmente funciona e ela fez parte, posso dizer com certeza que ela fez parte de cada atendimento que resultou na venda destas 35 casas lá do condomínio no litoral do Piauí. Então vamos começar. O primeiro A, bom, é uma sigla, né? AIDA. A primeira letra, que é o A, ela remete à situação de atenção. O primeiro ponto é que nós temos que buscar chamar a atenção do nosso cliente, despertar a atenção do nosso cliente. O mercado, ele, claro, é muito concorrido e aquele profissional que conseguir despertar a atenção do seu cliente, prender a atenção do cliente para si, para o seu negócio, vai ter, logicamente, maiores chances de fechamento. Tá? Como é que eu faço para prender a atenção ou conquistar a atenção desse meu cliente? Tá? É na hora da oferta, é publicando situações do seu estilo de vida, do seu dia a dia de trabalho, os bastidores, os fechamentos, os atendimentos que você faz. Eu queria chamar aqui, vamos passo a passo, vamos falar de um por um, e vou começar aqui pela oferta. A oferta, gente, é lógico que a gente não deve somente ofertar, ou seja, somente publicar o imóvel que está disponível para a venda, mas não há dúvida de que a oferta é uma parte importante do nosso trabalho. E onde é que a gente faz a oferta dos nossos produtos ou dos nossos serviços enquanto corretores de imóveis? Houve uma evolução. Houve um tempo em que era muito forte e trazia muito resultado o anúncio em jornal. Isso passou pela televisão, que durante muito e muito tempo foi muito forte. Nós tivemos, aqui pelo menos no nosso mercado, falo aqui de Teresina, Piauí, um momento em que outdoors eram muito fortes. Nós tivemos aquelas televisões que ficavam em locais estratégicos, em centros comerciais estratégicos, passando a marca ali de quem contratasse, de quem comprasse aquele espaço. Então, outdoors, panfletos, por exemplo, panfleto, para vocês terem uma ideia, um dia desse, né, ou seja, lá em 2015, alguns anos atrás, 2015, 2016, eu vendi muitas casas fazendo panfletagem. Sim, fazendo panfletagem. Então, era dessa forma que eu despertava a atenção do meu cliente para mim, que eu tinha aquele primeiro contato, que eu fazia com que o cliente dedicasse tempo dele para prestar a atenção no que eu tinha a oferecer para ele, certo? Hoje em dia, pessoal, eu chamo muita atenção, inclusive, tem uma aula nossa, que é a aula 02, está aqui no canal. Essa aula ela trata exatamente sobre como anunciar, né? Eu dei exemplo de estratégia de como anunciar no Facebook a partir de R$6 por dia. Se você não viu a aula anterior, vá lá, ou após esta aula, ou se quiser parar a aula agora e ir lá assistir, depois voltar para cá, fica à vontade. O que é muito importante você entender? Que hoje em dia
não há dúvidas de que o principal local para se anunciar é na internet, meus amigos. Na internet, é isso mesmo, é através do marketing digital. Se você, corretor de imóveis, ainda não tem uma presença forte na internet, você está ficando para trás, ou melhor, ficou para trás. Então, corra, procure assistir nosso conteúdo, que eu vou estar sempre trazendo técnicas de negociação, mas também conteúdos relativos a marketing digital, sobre como anunciar no Facebook, Instagram, Google, etc. Tá? Então, é muito importante que você tenha uma presença forte nas redes sociais, nos meios de comunicação mais famosos aí da internet, né? Se a gente, vamos elencar aqui, por exemplo, Instagram, TikTok, recentemente, né? Relativamente recente aí o TikTok. Vamos falar o que mais? Claro, Facebook, o YouTube, tá? Claro que você tem que procurar entender sobre o funcionamento de cada ferramenta e a melhor forma de como utilizá-la, tá bom? Acompanhando o nosso conteúdo aqui no nosso canal, você vai estar por dentro disso, e sempre um conteúdo focado para você, corretor de imóveis, com técnicas e coisas que a gente utiliza no nosso dia a dia, na nossa imobiliária, nos nossos atendimentos, tá bom? Gente, maneiras de ter essa presença forte. Faça o devido parênteses, por favor. Se você está até aqui comigo, já dá aquele joinha, já compartilha com os amigos, se inscreve no nosso canal, se possível até ativa o sino, porque sempre que tiver aula nova, você será avisado, tá bom? A expectativa nossa aqui é de estar postando aulas 2 vezes por semana. A priori, essas aulas serão gravadas e futuramente nós teremos aulas ao vivo também, com a oportunidade de tirar dúvidas, da gente se conhecer e se relacionar melhor aqui, tá bom? E como ter uma presença forte aí? Vamos pincelar isso, formas de chamar a atenção, de ter uma presença forte nas redes sociais hoje em dia. Você vai postar, claro, sua oferta, como eu falei, né? Vou até repetir aqui, a oferta é parte importantíssima do nosso trabalho, mas também você deve buscar ser interessante, seja interessante. Não seja aquele profissional chato que faz mais do mesmo, sempre fazendo o mesmo que todo mundo faz. Procure ser interessante, se coloque no lugar de quem vai lhe assistir e procure ser interessante, poste coisas diferentes, poste curiosidades sobre o seu mercado, sobre a cidade em que você trabalha, sobre os diferenciais do seu produto, sem estar oferecendo ele de uma forma direta, entendeu? Outra e aqui está dentro desse campo de oferta, mesmo quando você for ofertar, procure ser interessante, procure despertar essa curiosidade da pessoa realmente lhe dar o que ela tem de mais precioso nesse momento, que é o tempo dela, né? Dedicar tempo ao que você está falando. Poste também o seu estilo de vida, mostre quem você é. Claro, não é o foco aqui você se tornar, vamos dizer assim, o blogueiro que não posta outra coisa senão o estilo de vida. Não é isso, tudo é uma questão de ir dosando e de ir alinhando com a sua audiência, tá? Inclusive, vá se relacionando com a audiência, vá colocando caixinhas de pergunta, tudo relacionado ao seu trabalho, ao seu mercado, buscando deixar as suas redes sociais interessantes e sempre com foco isso é muito importante, contribuição e crescimento. Tenha isso aqui que eu estou fazendo agora, eu estou contribuindo, eu estou ajudando os corretores que estão nos assistindo a buscar implementar essa técnica de negociação e terem resultados hoje. Tem corretor aqui que pode estar assistindo, que está em vias de fechamento de negócio e pode ter resultado. Já tem outros que estão esperando o retorno daquela mensagem e, de repente, aplicando essa técnica, vai conseguir que o cliente tome a atitude esperada, tá bom?
Então, estilo de vida, mostrar o seu dia a dia, como é o seu dia a dia, como é a sua rotina, isso faz o seu prospecto prender a atenção em você, né? Vai despertando a atenção. Claro, numa dosimetria bacana, vá medindo, vá acentuando, enaltecendo, claro, o foco relativo ali ao seu trabalho, o seu dia a dia, de uma forma geral. Porque entenda uma coisa, o cliente, ele quer se relacionar com pessoa, tá bom? É claro que a gente deve ter as publicações oficiais da nossa marca também, lógico, mas procure mostrar a sua identidade, procure dar rosto ao seu trabalho. As pessoas se relacionam melhor com pessoas do que com marcas, ok? Então procure focar nisso. Dia a dia de trabalho, bastidores, fechamentos. Então, se você está vendendo um determinado condomínio, vamos dizer assim, um determinado lançamento. E aí você mostra os bastidores de atendimentos, você mostra fechamentos de negócio, situações interessantes. Você pode trazer dúvidas. Por exemplo, olha, pessoal, eu atendendo um cliente, surgiu uma dúvida assim, assim, assado, queria compartilhar isso com vocês, porque pode ser a sua dúvida e tal. Então, assim, isso é muito bacana. Você vai se tornando interessante, você vai atraindo a atenção, ok? Despertou a atenção do seu cliente. E agora? Agora a gente vai buscar despertar nele o interesse no nosso produto ou no nosso serviço, ok? Como é que eu desperto o interesse desse cliente? Porra, captei a atenção dele. Tá, legal. E agora? Vamos publicar detalhes, vamos publicar diferenciais do imóvel, vamos publicar os diferenciais do empreendimento, sabe? É a área de lazer, é a localização, aspectos de sustentabilidade, se de repente isso for um diferencial no seu imóvel, potencial de valorização, potencial para locação. Então aqui é a hora de você, uma vez que já despertou a atenção desse cliente, fazer com que ele se interesse realmente pelo que você está ofertando. Então é a hora de explorar de uma forma bem técnica, bem direcionada, todos os potenciais do imóvel, do empreendimento que você está vendendo, tá? Então, se possível, divulgue por meio de anúncios, por meio ali do 1 a 1, na hora de falar por telefone, na hora de falar no WhatsApp, um e-mail, enfim, divulgue quem está comprando com você. Gere prova social assim que puder. Gente, essa questão de prova social é muito importante. A gente pode até... Deixa aqui nos comentários se vocês gostariam que eu trouxesse uma aula só sobre gatilhos mentais. Ó, prova social é um gatilho mental poderosíssimo. Nós, seres humanos, temos uma predisposição a estar junto com nossos semelhantes. Aquela sensação de pertencer a uma manada, de pertencimento mesmo, entendeu? Então, assim, se, vamos supor, você está desenvolvendo ali um empreendimento que, de repente, está numa localização tal que traga muito valor para médicos. Por exemplo, médicos. Então, eu vou focar, para esse determinado imóvel, eu vou focar no atendimento de médicos. Tá, legal. Logo que possível, gere prova social, ou seja, mostre médicos que compraram e que estão satisfeitos. Se você conseguir pegar depoimentos dos seus clientes, isso é muito poderoso. Fotos, bom, quanto mais prova social, quanto mais você mostrar para aqueles clientes semelhantes aos que já compraram, você mostrar essas pessoas que compraram, mais fácil será você despertar esse interesse nesse novo cliente, nesse novo lead, ok? Outra situação aqui fundamental, a questão de indicações, tá? As indicações, elas são ferramentas poderosíssimas. Quantas vendas eu já fiz apenas com indicações, ou seja,
que eu vendi para um determinado cliente, ele me indicou um amigo ou um parente, eu fui lá, antes de ligar para a pessoa que foi indicado, eu estudo quem é a pessoa, eu procuro saber o motivo dessa indicação, em que aspecto o meu imóvel vai resolver um determinado problema daquela pessoa que foi indicado. Então, eu faço uma verdadeira investigação social e eu vou direto naquele ponto principal. E que é muito importante, de maneira que, quando eu ligar para o meu cliente, eu vou abordá-lo de uma forma tal que ele se sinta privilegiado pela minha ligação. Mas privilegiado mesmo. E não, pelo contrário, aquela situação de você ser o vendedor chato e... Não é isso. Então, olha, no exemplo que eu citei anteriormente, médicos. Ô, doutor fulano de tal, tudo bom? Doutor, estou entrando em contato com o senhor porque doutor Cicrano, nosso cliente aqui na imobiliária, lhe indicou para o nosso empreendimento. O nosso empreendimento é focado apenas em médicos. Nós estamos com pouquíssimas unidades e o nosso público é realmente restrito. Queremos formar lá uma comunidade bem semelhante e composta prioritariamente pelos médicos. E, nesse sentido, estamos fazendo essa ligação para o senhor. Gostaria de apresentar o nosso produto. Foi realmente pensado. Temos esses diferenciais, está perto dos principais hospitais ou clínicas, é um excelente ponto de apoio. Ou então, não, é um empreendimento de segunda moradia e focado em médicos, vai ser bom por isso, vai ser bom por aquilo. Procure enaltecer essa pessoa. Outra situação interessantíssima e muito poderosa nessa questão de indicação. Quando acontece da esposa indicar uma amiga, que também é esposa, e os maridos também são amigos, isso é muito poderoso. Tudo bom, dona fulano? Oh, tudo bom. Olha, eu estou ligando porque é a esposa do doutor fulano. Gente, eu estou falando um exemplo de médico, que a gente puxou essa linha, mas isso funciona para qualquer classe, tá? Advogados, aí você tem que buscar formas de falar com o advogado, entendendo quais são os interesses da classe, se é médico ou se é um comerciante, se é um empresário, se é um investidor, cada um tem a sua abordagem própria, tá? Mas a base que eu quero passar aqui para vocês é o poder da indicação e como abordar. Estuda quem foi indicado, faz uma verdadeira investigação social e, quando for falar com a pessoa, procure ir dosando a sua conversa de maneira que a pessoa se sinta, sim, privilegiada, mas jamais invadida ou investigada. Então, seja bem sutil nesse sentido, tá bom? Então, citamos aqui como exemplo, né, o foco em classe profissional, despertando interesse nos semelhantes, através da prova social, através das indicações, tá? Então, são exemplos para que você se torne interessante, para que você desperte o interesse do seu lead, que já lhe deu a atenção, e agora, com o interesse, ele vai realmente evoluir no atendimento com você. Tá ok? Vamos para frente. Nós temos o D de desejo. Essa é uma parte importantíssima. O cliente lhe deu atenção, o cliente está interessado no seu produto, ele tem que desejar. Gente, nós seres humanos, tomamos a maioria de nossas ações por meio de emoções, nós somos seres emocionais. Claro que temos a razão também, mas se você consegue penetrar no campo emocional do seu cliente, a venda se torna uma consequência natural, porque o racional ele fica ali medindo pós e contras, essa coisa toda, mas vou ver, vou pensar, não sei o quê. O emocional não, o emocional traz a venda para a realidade, beleza? Então, desejo, eu estou atendendo, eu quero vender esse imóvel, eu tenho que despertar o desejo. Use o imóvel para simular a utilização do mesmo pelo cliente, tá?
Você tem acesso ao imóvel que você está vendendo? Ah, não, é um empreendimento, está na planta. Ele tem um decorado? Faça vídeos, vá lá, faça muito conteúdo nesse imóvel, faça simulações de atendimento, mostre exemplos de pessoas utilizando o mesmo, certo? Você pode, por exemplo, também mostrar na prática como os compradores amam as facilidades oferecidas pelo imóvel. Olha a questão da prova social lá, mas com o foco aqui de despertar o desejo dos outros clientes, dos leads, tá? Então, se você tem depoimentos onde quem comprou fala do conforto, da localização excelente, do potencial de locação, do potencial de valorização, dos diferenciais da planta, dos diferenciais da área de lazer, isso é muito, muito, muito poderoso. Vocês não têm ideia. Quem está ali vendo, aqueles clientes que estão em atendimento, os seus leads, vão despertando o desejo, o emocional vai agindo. Olha, fulano está lá, ele, entre aspas, né, no subconsciente lá, ele vai, pô, aquele cara é igual a mim, é meu semelhante, eu também posso. Isso começa a agir na cabeça do seu cliente, mas não tenha dúvida, tá bom? Vou dar aqui alguns exemplos. Por exemplo, visita em decorado e que deu muito certo. O que foi que eu fiz? Todo cliente, eu tinha o primeiro atendimento, chamei a atenção. Depois eu despertei o interesse com aquelas técnicas que eu acabei de passar para você. Qualquer coisa, volta lá na parte do interesse. Consegui marcar a visita. Está na hora de... Lá era o caso do decorado. Eu vou despertar o desejo desse cara. Então, a família toda chegava, eu, entre aspas, trancava, o cliente entrava, eu fechava a porta do decorado, eu já tinha isso combinado com a construtora, lógico, eu encostava a porta, pedia para que naquele momento do atendimento ninguém interrompesse. Então, ao fechar a porta, aquele era o nosso universo, o mundo lá fora encerrava, lá dentro era o universo de fazer aquela família se entender como dono daquele imóvel. Então, era um decorado maravilhoso, muito lindo, um apartamento muito bonito aqui em Teresina, e que eu pedia para a família sentar, eu pedia para a família ligar a televisão. Se o marido gostava de, por exemplo, churrasco, a gente ligava a churrasqueira, nesse exemplo lá, era uma churrasqueira elétrica, por exemplo, a gente ligava. Nós tínhamos a questão de, por exemplo, se era mais de um filho, eu já fazia aquelas perguntas de escolha seu quarto, o que você acha disso aqui? Olha que interessante essa opção de imóvel, por que a senhora não faz assim, assim, assado, no caso com a esposa, né? Então, a gente realmente utilizava o decorado, utilizava mesmo, não era aquela visita de entrar, passar os olhos, tchau, acabou. Não, eu trazia aqueles clientes para viverem aquele momento dentro do decorado. Tornava-se um momento prazeroso para toda a família. Tá? Exemplo que eu fiz também aqui através da nossa imobiliária, em um outro empreendimento que nós estávamos vendendo aqui em Teresina, eu busquei com a construtora, né, a seguinte possibilidade. Eu cheguei lá e disse, eu quero o decorado fechado para a minha imobiliária por um dia. E aí, com muita luta, a gente conseguiu isso. Então, aqueles clientes que já estavam ali numa linha de atendimento, a gente reuniu toda a equipe, selecionou as pessoas com quem que a gente ia falar, o que a gente ia fazer. Então, nós montamos um cronograma, um passo a passo, começamos a anunciar esse day use e chamamos esses clientes para tomar café da manhã, uma parte, outra parte para almoçar, outra parte para jantar. Então, nós tínhamos 3 momentos onde, de acordo com cada cliente, encaixando o que fosse possível para ele, onde a gente chamava realmente para usar o apartamento naquele dia. Ou outra vez fizemos num condomínio de casa também. Então, os clientes eles eram convidados a utilizar e a ter uma experiência de uma boa refeição naquele momento da visita deles. Então, realmente, você sai do óbvio. Você trabalha no sentido de despertar o interesse, você age com o emocional do seu cliente, faz ele se apaixonar pelo que você está ofertando para ele, tá bom?
Exemplo que eu fiz na venda de uma casa no litoral do Piauí. Lógico, isso só você, enquanto profissional, vai poder medir quando e como usar cada técnica dessa. Mas, por exemplo, eu fiz um evento lá, não é bem um evento, nós tínhamos alguns clientes que estavam em vias mesmo ali de fechamento e que eu sabia que se utilizassem a casa, iria terminar de tirar todas as dúvidas que aquela família tinha e eles dificilmente não fechariam o negócio conosco. Você tem que confiar muito no teu projeto, você tem que conhecer muito o seu projeto, conhecer muito o cliente que você está atendendo para tomar essa atitude. Com o devido relacionamento com a construtora, o que foi que eu fiz? Algumas famílias passaram fim de semana utilizando a casa, tá? Depois dessa utilização da casa, que viram a casa funcionando, que utilizaram a cozinha, que conviveram na sala, que tomaram banho na casa, por exemplo. Por que eu falo tomar banho? Porque nessa casa em especial lá no litoral, ela tinha uns chuveiros maravilhosos. Como é que eu sei disso? Porque eu usei a casa também. Então, veja como até você utilizar aquilo que vende te torna mais capacitado ou com um poder maior de convencimento, porque você sentiu. Olha a questão da emoção, o desejo aí, tá bom? Então, algumas vendas eu fiz dessa maneira. Pessoas utilizaram, lá era possível fazer isso, utilizaram a casa por 1 ou 2 dias e depois vieram comprar conosco, certo? Então, veja que é você realmente fazer o cliente se sentir proprietário, desejar já ser proprietário daquele imóvel, tá? E aí, gente, depois disso tudo é a hora da ação. Alguns detalhes são importantes a gente ressaltar aqui o seguinte. Primeiro, a chamada para a ação, ela tem que ser trabalhada de uma forma muito inteligente, mas desde o primeiro contato. Por que eu digo isso? Porque a ação não é só o ato de comprar. Não. Durante todo o funil de vendas, deixa aqui no comentário se vocês querem também uma aula sobre funil de vendas, tá? Deixem nos comentários, vão dando sugestões. No final eu vou deixar o meu e-mail para contato, para que quem quiser mandar e-mail, dando sugestão de aula, críticas, e enfim, estamos aqui abertos a ouvi-los, tá? Ou aqui nos comentários, ou manda um e-mail, tudo bem. Então, a ação, desde o primeiro contato, até, não é nem até a venda, é até o pós-venda, porque eu não quero aquele cliente só uma vez, né? Então, até depois, lá no pós-venda, existem várias ações que nós queremos que o cliente tome. Primeiro contato lá, vamos supor, você quer que ele atenda o telefone. Você quer que ele responda a sua mensagem. Você quer agendar a visita com ele. Você quer que ele faça uma proposta. Você quer negociar contra a proposta. Você quer fechar negócio. Você quer lá no pós-venda, quer indicação, quer prova social, quer manter o contato com ele, quer que ele compre outros produtos com você. Então, veja que a vida do cliente com você, ela não é, a ação não é só ali o ato de comprar, tá? Existe toda uma cadeia de ações que vão acontecendo até chegar no resultado da compra e depois, esse pós-venda vão gerar outras compras, outros negócios, outras situações, tá bom? Então, desde o primeiro contato, você tem que lembrar dessa técnica, a ida, e chamar a atenção, despertar o interesse, o desejo pulsante, aquele desejo forte do cliente comprar com você, e aí ele vai tomar as ações que estão postas para aquele momento, entendeu? Então, como é que faz um cliente retornar uma mensagem de celular? Como é que faz? Cada cliente, em cada momento específico, se você mentalizar como é que eu chamo a atenção, como é que eu desperto o interesse, como é que eu faço esse cara desejar
responder essa mensagem, ou desejar realmente fazer essa proposta, né? E quando fizer a proposta, como é que eu mantenho ele ali desejando que a proposta dele dê certo com o proprietário, com o vendedor? Então veja que em cada momento do atendimento, a técnica AIDA, ela tem força e ela faz acelerar esse resultado, ou em muitos casos, inclusive, viabilizar, tá bom? Sempre que possível, e desde que não fique cansativo, encaixe a sua CTA. Gente, CTA é a sigla em inglês a sigla em inglês, né, para Call to Action, que é a chamada para a ação. Então, assim, você deve ter sempre o cuidado para não se tornar cansativo ou apelativo, mas entenda que desde o começo você tem que fazer chamadas para a ação. Você tem que ir conduzindo o negócio, chamando a atenção, despertando interesse, despertando desejo e fazendo a chamada para a ação. Você vai conduzindo. Se você faz tudo isso, mas não diz para o cliente o que você quer que ele faça, você não fez nada, entendeu? Então, tudo tem uma finalidade. Agora, claro, busque fazer isso de uma forma dosada, digamos assim, não se torne chato nem apelativo. Aliás, eu me arrisco a dizer que é muito pouco provável você vir a se tornar chato utilizando essa técnica. Porque se você chamou a atenção, se você despertou interesse, se você fez o seu prospecto desejar comprar com você, é muito pouco provável que você venha a se tornar chato. Lembrem-se sempre, é o corretor que conduz a situação desde o primeiro contato. Isso é muito importante. Desde o primeiro contato, é você, corretor, que conduz toda a situação, certo? Quantas vezes eu já atendi clientes que, num primeiro momento, me ligaram perguntando, por exemplo, por um apartamento de 300 mil na Zona Leste e terminaram comprando uma casa solta na Zona Sudeste. Você está entendendo? Então, assim, existem até essas situações extremas que muitas vezes o cliente acha que quer uma coisa, mas você, enquanto profissional, tem que ter a capacidade de conduzi-lo para o que for melhor para ele, lógico, tá? Isso eu citei esse exemplo é mais forte para que vocês abram a mente para isso. É aquela história, né? Com grandes poderes vem, né? Então, assim, use isso com moderação e, melhor ainda, se o cliente achar que ele é que está no comando. Então, tenha essa habilidade, corretor, de conduzir a situação e deixe o cliente perceber que ele é que está no comando. Porque, ao final, quando ele comprar de você, ele vai ter orgulho de falar do negócio que fez com você. Ele vai comentar com os amigos. Nós queremos que o cliente, depois que compre conosco, comente com os amigos o quanto que a negociação foi vantajosa para ele. Comente com os amigos, comente com a família, faça a indicação. Olha, o corretor ali, se você quer fazer bons negócios, é com o corretor fulano de tal. É com o Diógenes Moita, é com o Francisco, é com o José. Certo? Como é que isso acontece? Se você aplica essa técnica de uma forma sutil e de forma a ir conduzindo o passo a passo do atendimento, não há dúvidas que o resultado será a venda, certo? E mais, o maior sucesso é o que vem nesse pós-venda aí, porque, como eu falei, o cliente ele vai sair dessa história com a sensação de vitória e realização incrível. E isso vai gerar para vocês vários outros negócios, mas não tenham dúvidas, tá bom? Agradeço muito quem ficou conosco aqui até o final, tá? Nossa aula vai chegando ao fim. Se você gostou, por favor, dê o seu like, compartilhe,
Mande para outros corretores que você acha que precisa ter conhecimento dessa técnica. Lembre que o espírito tem que ser, gente, de contribuição sempre. Vamos contribuir uns com os outros. Futuramente, quando nós tivermos aulas ao vivo, eu estou doido para que comece logo as aulas ao vivo exatamente para isso, para a gente ter essa troca, a gente ir contribuindo realmente e ir crescendo junto, tá bom? Sigam lá nas redes sociais, é o @Diógenes Moita, todas as redes sociais. @Alcance Imóveis PI é a nossa imobiliária, tá bom? E @alcancedigital.ad é a nossa empresa focada em marketing digital, ok? Então, agradeço demais, fico à disposição e segue aqui o nosso e-mail para que quem puder e quiser contribuir, entre em contato conosco e assim a gente possa estar acatando sugestões de aulas, sugestões de conteúdos aqui, para que a gente possa estar interagindo, tá bom? Então, o nosso e-mail, contato, @alcanceimóveis.com, ok? Gente, muito obrigado, um abraço a todos e até a próxima aula.